telespectadores, hoje o programa Saúde na TV veio até aqui, na clínica Núcleo de Ortopedia Especializada, falar sobre cirurgia do quadril. E para falar sobre esse assunto tão importante que impacta tanto a vida das pessoas, hoje quem nos recebe é o Dr. Felipe Bessa, ele que é ortopedista, especialista em quadril. Tudo bom, Dr. Felipe? Tudo bem, Adenilde, tudo ótimo com você? Muito bem também, muito obrigada por nos receber aqui na clínica para falar sobre esse assunto conosco. Sim, eu que agradeço a Saúde na TV pelo convite, agradeço a você para falar desse tema que está tão em alta hoje em dia aí, por conta da prevalência cada vez mais alta de problemas no quadril. Doutor, vamos começar então esclarecendo ao nosso público quais são as principais causas de dor no quadril. Então vamos lá, a gente grosseiramente divide as dores no quadril em dores extra-articulares, ou seja, fora da articulação, sendo as principais tendinites e bursite, e dores intra-articulares. Alguns exemplos de dores intra-articulares são o impacto femoroacetabular, que é uma doença que afeta principalmente pacientes jovens e praticantes de atividades físicas. Outro exemplo é a osteonecrose da cabeça do fêmur, que é uma doença que tem um déficit da irrigação sanguínea para o osso da cabeça do fêmur. E por último, um exemplo cada vez mais prevalente aí na nossa sociedade é a artrose do quadril, que é uma doença que cursa com degeneração da cartilagem e inflamação da articulação. Como que é realizado o diagnóstico, doutor? Então, antes da gente entrar nos exames, o importante é a gente falar que tudo começa com uma boa consulta. Nessa consulta são feitas perguntas para o paciente em que o médico coleta informações importantíssimas. Dali a gente tem que fazer um exame físico minucioso para entender direitinho o quadro clínico do paciente. E aí assim a gente vai complementar essas informações coletadas com exames de imagem. Hoje em dia os principais exames de imagem são o raio-x, que apesar de ser um exame mais antigo, ele é de suma importância para os diagnósticos de problemas no quadril, tá? E em boa parte das vezes a gente complementa o raio-x com a ressonância magnética. Esse sim é um exame mais moderno e vem mais detalhes a parte de músculo, tendão, cartilagem e lesões menores que não apareceriam no raio-x. Doutor, nós reparamos que o doutor separou aqui alguns modelinhos, né, alguns tipos de prótese. Queria que o doutor falasse um pouco mais a respeito dela e sobre também a indicação dela. Então vamos lá, existem, como vocês podem ver aqui, alguns tipos de prótese, cada uma delas indicada para uma patologia específica. Então, o primeiro tipo que a gente está vendo aqui é essa prótese que a gente chama de prótese parcial. Ela só é inserida no fêmur, não é colocada na bacia. Ela é utilizada em alguns casos de fratura de colo do fêmur em pacientes idosos que não têm uma boa condição de saúde e não podem passar por uma cirurgia longa. Então essa é uma cirurgia mais curta e que tem uma incidência menor de complicações. Então ela tem uma indicação muito específica. Já para os outros casos é sempre feita uma prótese total, ou seja, vai um componente no fêmur e um componente na bacia, tá? Então as principais indicações aí de prótese do quadril são artrose, como a gente comentou, tá? Osteonecrose em estágios avançados, em que houve uma deformidade da cabeça do fêmur, e patologias avançadas do quadril, tá? Então aqui nós temos alguns tipos de prótese. Essa daqui é uma prótese que a gente chama de não cimentada, ela tem essas ranhuras, ela tem um revestimento poroso, então ela é inserida no fêmur sem cimento, ela entra por uma técnica de pressão. A gente coloca ela super apertada no fêmur e ela já é fixada de imediato e ao longo do tempo o osso adentra nesses microporos e garante a fixação de longo prazo da prótese. Um outro tipo de prótese aqui no fêmur é essa prótese que a gente chama de cimentada. Ela é lisa, ela é mais fina, então a gente preenche o canal do fêmur com cimento, insere a prótese, o cimento seca e a prótese já está mais firme. Outra coisa que a gente pode ver são os tipos diferentes de cabeça da prótese. Essa daqui é uma cabeça de cerâmica e essa daqui é uma cabeça de metal. Atualmente a cabeça mais usada é a cabeça de cerâmica, ela tem uma superfície muito mais lisa, promovendo um desgaste muito menor da prótese. Isso faz com que a prótese tenha uma maior durabilidade. Outra coisa que a gente tem que levar em conta é o tipo desse insert aqui, tá? A gente tem de cerâmica, assim como a cabeça de cerâmica, e este de polietileno. Ele é uma espécie de plástico, obviamente bem evoluído, tá? Que é o que vai articular com a cabeça da prótese aqui, tá certo? Então, quando que a gente usa uma ou outra? Esse liner de cerâmica a gente costuma usar em pacientes mais jovens. Não existe uma idade de corte, tá? Eu particularmente uso em pacientes abaixo de 50 anos de idade.
Tem médico que usa em paciente de até 55, tem médico que usa em paciente de até 45 anos de idade. Ela tem uma durabilidade um pouco maior do que o liner de polietileno, mas ela tem dois probleminhas que são o squeaking e a fratura da cerâmica, são muito raros de acontecer, mas é por isso que ela tem que ser reservada para pacientes mais jovens, não tem indicação em pacientes de mais idade, tá? E isso daqui é o componente que vai na bacia, a gente chama isso aqui de taça acetabular, e é nela que a gente encaixa o liner, seja de cerâmica ou o de polietileno. Interessante que a gente nota que são peças delicadas, né, doutor? Quando a gente fala de uma cirurgia de grande porte, como a cirurgia do quadril, mesmo com todos os avanços, né, o público fica um pouco assustado, mas são peças delicadas, uma durabilidade maravilhosa, né, doutor? Exatamente. Ela vai substituir exatamente o que foi tirado do quadril, não fica nada para fora do paciente, não muda a anatomia ali do quadril do paciente. E ela devolve muita qualidade de vida para o paciente, porque é um paciente que apresentava antes da cirurgia muita dor, muita limitação, e depois de operar e de fazer a recuperação, ele volta a fazer as coisas que ele fazia antes da cirurgia. Que maravilha, doutor! Doutor, fala um pouquinho pra gente também sobre os avanços na cirurgia, né? A cirurgia minimamente invasiva está aí tomando conta realmente das cirurgias, né? Cada vez mais utilizada. Quais são os benefícios dessa cirurgia? O que vem mudando aí na sua visão? Pois é, então inicialmente quando começou-se a fazer prótese de quadril, a via cirúrgica era uma via muito maior, com uma agressão muito maior aos músculos, tendões, aos tecidos ao redor ali do quadril. Hoje em dia isso mudou. A ideia hoje em dia é fazer cirurgias menos invasivas, com cortes menores, causando menos agressão ao quadril. Isso sem dúvida leva a menores complicações, um processo de reabilitação mais rápido, menos doloroso e devolvendo uma função melhor para o quadril, para o paciente depois que ele faz a cirurgia. Então um exemplo disso hoje em dia é a prótese feita pela via anterior. O corte é feito aqui na frente do quadril e a gente não corta nenhum músculo e nenhum tendão, a gente simplesmente afasta os músculos e tendões para chegar na articulação e conseguir fazer a prótese. Então dessa maneira o paciente consegue se reabilitar muito mais rápido, voltar para suas atividades muito antes de uma forma muito menos dolorosa. Isso é muito bom, né, doutor? Devolve a qualidade de vida para esse paciente e menos tempo. Menos tempo que eu digo, doutor, em quanto tempo o paciente, depois dessa cirurgia, já consegue, por exemplo, ir à academia, ir trabalhar tranquilamente, sem sentir dor? Então vamos lá, isso é um pouco variável de paciente para paciente, cada um tem o seu tempo aí de recuperação, tá certo? O tempo total, na média, de recuperação da prótese quadrileira é de mais ou menos 3 meses, mas não é um processo extremamente limitante para o paciente. Só para você ter ideia, no dia seguinte da cirurgia o paciente já está andando. Ele vai levantar do leito sob supervisão de um fisioterapeuta, com muleta ou andador, ele já vai andar. Em 1 a 2 dias o paciente vai para casa, já pode começar a fazer uma fisioterapia em que ele vai fazer treino de marcha, exercícios para fortalecimento. A dor é controlada com analgésicos e anti-inflamatórios simples, né? Nada de remédio muito potente. Os pontos são tirados dentro de 15 a 20 dias, tá? E em mais ou menos 1 mês o paciente já largou as muletas, o andador e está andando sem nenhum apoio. Depois desse primeiro mês, que é o mês mais crítico, um pouco mais difícil, o paciente ele vai complementar esse processo de reabilitação com exercícios um pouco mais desafiadores para conseguir recuperar de vez toda a força muscular. Em algumas situações o paciente pode voltar para a academia depois de 6 semanas, é super rápido. Mas tem aqueles pacientes que eram mais sedentários, tinham uma musculatura um pouco pior, então eles tendem a demorar um pouco mais aí no processo de recuperação e podem, para conseguir ir para alguma atividade física mais específica, levar 2 ou até 3 meses, mais ou menos. Ou seja, é sempre muito importante o acompanhamento também com o especialista, e falando, dando feedback, né, doutor? Para que tenha aí uma vida de qualidade realmente. Sim, sem dúvida. Depois da cirurgia, o paciente ele vai passar por algumas consultas de acompanhamento, a gente vai analisar o raio-x em cada uma dessas consultas, vai vendo a evolução do paciente, entendendo as dificuldades e vendo o quão benéfica a cirurgia foi para o paciente, né? Então, uma informação que é legal em relação à prótese de quadril é que ela foi eleita pela Lancet, uma das principais revistas do mundo científico, como a cirurgia do século. Porque ela pega um paciente que tem muita dor, muita limitação, muito incômodo, muitas vezes esse paciente está na cadeira de rodas e depois de recuperado o paciente volta a andar, não precisa mais de remédio para dor e volta a ter uma vida normal ou praticamente normal.
Ou seja, não se acostume com a dor. Procure um especialista e tenha aí todas as informações para ter uma cirurgia de qualidade com segurança. Doutor, adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada por falar tão claro aí para o nosso programa, para o nosso público e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Denilde. Espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas de todos. E se tiver alguma dor no quadril, por favor, não aceite essa condição. Procure um especialista de quadril. Isso mesmo, doutor. Muito obrigada mais uma vez. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com o Dr. Felipe Bessa. Você também pode acompanhá-lo através das redes sociais.